Vamos pro próximo, que esse daqui, no papel, dava muito medo. Porque a Steph é o exódia da destruição. Mas não foi bem isso que a gente viu, pelo menos no primeiro episódio. Aí o Rafa que se vire aí pro resto do anime. Volta essa galera! Estamos aqui com Mahonare, ou The Stories of Girls Who Could Be Magician. É isso aí? The Stories of Girls Who Could Be Magicians. Isso, essa porra é. Ou Mahotsuka ni Nare Takata Onna no Ko no Hanashi. Meu inglês não tá. O meu japonês não tá tão ruim quanto o inglês. Deixa eu falar. Mas é tudo péssimo aqui. Aqui, vamos lá. Da sinopse, a gente tem a Kurumi, que quer ser maga, porque ela conheceu uma grande maga muitos anos atrás, que deu ela até uma varinha de Mahou Shoujo pra tornar ela maga. Só que quando ela foi entrar na escola de magia, a maior escola de magia do mundo, que é a Aretoran, ela falhou por algum motivo. E aí ela foi pra classe do Sem Magia, que é só quem vai estudar normal. Só que aparece ali a professora Minami, que olha pra cara dela e de todo mundo e fala, então, vocês são os caras que não deveria aprender magia, mas eu vou ensinar magia pra vocês. Só que não a magia da escola. Porque aí começa as coisas mais interessantes dessa narrativa, que é a conversa sobre magia. Na Aretoran, eles ensinam a magia através de um dispositivo. Então é como se fosse um smartphone que você cria a magia, você faz o comando dela e ela sai. Só que isso não é a magia antiga, que é o que ela vai ensinar para as crianças. A magia antiga, ela é muito mais interessante, porque ela envolve muito da vontade e do entendimento das pessoas sobre coisas simples. Então, por exemplo, lá nos primeiros episódios é ensinado que a magia é criada no básico através de linhas e formas geométricas. Pô, mas isso é muito simples, exato. Você precisa ter esse domínio se você quiser aprender como fazer magias e criar as suas magias. Então você tem esse elemento de criatividade, comentar sobre como o automático dessa magia atual acaba tirando esse valor singular de cada um sobre a magia, sabe? E isso é uma ideia bem bacana. Eu gosto, inclusive, como isso até a tela em relação aos visuais do anime, que eu lembro que muita gente não gostou na época que saiu porque eles são coloridos demais. E eu vou ter que concordar. Por quê? Porque a Steph não sabe usar. Uma coisa que tem muito no destaque de arte é como os cenários parecem ser muito pintados de giz, como tem sempre um filtro de... pra deixar como se fosse páginas de livros, sabe? Então ele tem um charme muito próprio, só que muitas vezes a Steph não sabe conduzir isso. Então quando mais o episódio vai passando, quanto mais cenas você vai vendo, dá pra ver que isso na real não tá muito bem mesclado. Pelo contrário, tá num caso pior que Délico. Porque tem muitas vezes que o cenário não parece encaixar no próprio cenário. Então você tem a escola, que não exatamente encaixa no cenário de céu, que não encaixa no cenário de terra, que não encaixa com as personagens, porque elas têm um design diferente e tem cores diferentes. Então é tudo muito destoante. E em partes dá pra dizer que é ser intenção pela ideia de singularidade, ao mesmo tempo em que isso não é constante. Então, quando, por exemplo, principalmente de noite, que eles optam por usar bastante azul, você nota que daí eles decidem tudo estar na mesma unidade. Então, não parece que é constante, é só algo que está realmente perdido na produção. E isso também envolve a própria história. Porque a história começa nessa ideia de eles podem se tornar magos, mas começa também a ter um conflito da Kurumi, porque ela tem uma grande dificuldade de se adaptar à magia, mesmo que ela tenha aptidão para magia. Muito provavelmente tá uma questão de quebra de confiança que ela teve, e isso é contrastado com a outra protagonista da história, que é a Yuzo. Deixa bem claro como a confiança da personagem
e as várias tentativas que ela ganha pra tentar trazer alguma magia mais antiga e falha, mostra como esse sonho que ela tinha acaba se quebrando. O problema é que a história passa muito tempo falando de nada. Tem um episódio que é muito esquisito, que é sobre a Sala estar em uma competição da escola pra ganhar um destaque, né? Que vem junto de um prêmio de um hotel lá. E é um episódio que na teoria fala muito da classe, mas fala muito pouco. Porque eles não saem da própria piadinha genérica do sonho deles. Ah, eu quero fazer roupa, eu quero criar um trem na minha cidade, eu quero fazer comida. Ah, eu quero ser cantor. E beleza, mas o que mais? O que isso, inclusive, pode unir todos vocês pra chegar nisso? Não tem nada. Ele só meio que vai andando até chegar naquele objetivo. Eu não sei o quanto isso é da história e o quanto isso é má adaptação. Porque tem coisa que parece que é só uma adaptação, cara. Principalmente os problemas da Mirai, onde deveria ter pelo menos algum tipo de pensamento pra personagem do porquê que ela falha, mesmo ela tendo a aptidão. A professora fala que ela tem aptidão. E mesmo assim ela nunca parece realmente transmitir isso. E isso não passa. É só realmente uma personagem torta por muito e muito tempo. Parece um anime infantil de baixo orçamento. Porque nada realmente conversa, nada tenta passar alguma coisa. A não ser tem aquele cenário colorido e aquelas personalidades prontas pra uma série de entretenimento infantil, sabe? Só que até essas, dentro até da própria DC Staff, tem algumas que... Pô, cara, você pelo menos consegue ligar conflito. Eu consigo entender personagem. Ou que a série em si fala muito de personagem. Acho que o Milk Dream, que também é da DC Staff, tem muito disso, que elas vão pra sonhos e os sonhos representam o problema interno de um personagem. Aqui a gente tem isso muito pouco. E principalmente a Yuzu e a Kurumi constantemente são voltadas a ações extremamente supetão. A Yuzu odiava a Kurumi por 4 episódios e meio. De repente elas se tornaram as melhores amigas da história da humanidade. E não tem conversa, não tem pensamento, não tem desenvolvimento, não tem nada. É só realmente pulamos, chegamos aqui. Isso até no final, porque no final a gente volta pra conversa da magia. Só que a conversa da magia ficou sumida por 8 episódios. Então, cara, é um anime que tinha muito potencial. Eu até entendo, inclusive, quem não gostou no início, principalmente quando comparavam a Little Witch Academia. Porque, querendo ou não, você é um anime de bruxas e magia, e você tem as suas comparações que são mais charmosas, mais mágicas. O negócio é que eu até nem gosto muito de trazer essa comparação, porque a conversa dele é até muito mais envolvente na sua capacidade e criatividade do que em Little Witch. Só que em Little Witch é tudo muito mais mágico, então ele passa isso muito melhor, sem querer falar disso. E Mahonare que era pra falar disso, não. Inclusive, ele fala de outras coisas que não tem absolutamente nada a ver. Então o anime é muito falho. Ele falha nos seus visuais diferentes, que no final de contas são só muito desengonçados e até às vezes agressivo aos olhos. Ele falha no seu texto, porque no final a conversa de quase ninguém andar pra frente. Não, de ninguém vai pra frente. E ele falha em juntar tudo isso e trazer essa magia. Ele no final parece que é só uma grande coxa de retalhos de um grupo sem criatividade. Não tem muito o que salvar dele, diferente, por exemplo, de Délico. Porque Délico, mesmo com seus problemas, ele ainda tinha ideias de diálogos, ideias de visuais, ideias de algumas coisas que eu penso, pô, isso funciona de alguma forma, eu entendo. Aqui não. Cada episódio parece um anime diferente, sinceramente. Porque cada episódio pega pra falar de alguma coisa nada a ver. E ele fecha com quanto? Cara... Eu vou ser sincero, ele nem merece tanto essa nota. Mas eu vou dar um 3 pra incompetência. Porra!
Porque, no final das dores, ele nem é tão ruim, ele é só realmente muito chato. Então ele acaba, sei lá, 5, 4. Uhum. Só que é muito estranho ele falhar tanto. Tipo, eu sei, a Steph já dava esse medo. Mas ele tinha visuais, ele tinha ideias. Nem que fosse só os diálogos, nem que fosse só os protagonistas. Me dê uma coisa que seja constante nessa história, que eu posso pelo menos olhar e falar, consegui tirar algo de bom. E não tem. A própria trilha sonora, que talvez seja a coisa mais legalzinha, ela é muito mal utilizada. Então ela até tá muito mal colocada na minha memória, porque muitas vezes as faixas não encaixam. Então a gente tá num anime que realmente tudo que ele poderia trazer, ele não traz. Aí é foda. Aí é foda. Mas pelo menos pela Steph é surpresa zero isso. Não, é incrível até porque a Steph era uma merda, os trailers pareciam bons, o primeiro episódio tava quebrado, mas tava andando, e, sei lá, depois do 4, 5 descarrilhou completo de vez. Não tinha um momento que realmente parasse e falar, pô, isso é legal. Pelo contrário, esse foi um dos que eu mais sofri pra assistir, porque puta que pariu, os episódios não andam. Aí começou a cobrar o Tabu Tatu, o Qualidja Code. Aí a lista é grande. O Tatu bateu, aí chegou do lado, a Shakugan no Shana bateu e falou, oh meu Deus, os pecados. Ai, meu Deus.